Estamos começando mais um Resenha do Galinho aqui na Flamengo TV e hoje, a felicidade total de receber duas campeoníssimas, de uma modalidade muito importante do Flamengo e que eu tive o privilégio e o prazer de conhecer uma das mulheres que mais incentivou a ginástica aqui no Flamengo, que é a nossa querida Georgette Vidot. Então, muito da ginástica no Flamengo passa sempre pelo que aconteceu muitos anos atrás. E disso tudo, desse trabalho, surgem grandes campeãs. Eu estou com duas aqui, que envergam, vestem a camisa do Flamengo, nos honram com grandes conquistas. Uma, em pouco tempo, se tornou a maior do mundo e a outra quase a maior do mundo, Então, prazer grande, o Resenha do Galinho, receber você, Rebeca. Obrigada. E você, Flavinha. Obrigada. Carreiras brilhantes, carreiras maravilhosas, mas com muitos desafios, Muitas barreiras, muitas situações, que aí vocês aqui vão falar. Tá bom. Tá bom? Eu queria saber de vocês, como é que foi o início, O que levou a ginástica, se houve alguma inspiração, que sempre a gente está olhando, se era desejo mesmo de vocês praticar esporte, outra modalidade. Bom, na minha parte não foi um desejo meu. Eu assistia as meninas na televisão, claro, quando tinha campeonato mundial ou alguma Olimpíada, assim, porque ficava muito em vista. Mas eu nunca virei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero ser ginasta, é isso que eu quero fazer. Mas a minha tia trabalhava no ginásio e ela descobriu que eles fariam testes lá com várias crianças e tudo mais. E perguntou pra minha mãe se não poderia me levar. A minha mãe falou que sim. E foi assim que eu comecei. Eu fui pro ginásio, fiz os testes, eu passei. As professoras ficavam olhando pra mim, assim, já tinha o corpo todo durinho, assim, sabe, musculosinho, me chamando, me apelidaram de Dayaninha dos Santos também. E eu ficava me achando, porque eu achava a Daiane maravilhosa. E no início, até hoje, com muito significado, ela foi minha maior referência dentro do esporte. Hoje, poder ter uma amizade com ela, acho que é algo muito significativo para mim, assim, ela realmente foi muito importante na minha construção como atleta e os lugares que eu gostaria de alcançar um dia na minha vida. E foi isso, o meu início, assim. Então, ela foi minha maior referência e quando eu entrei no ginásio, eu me apaixonei, Porque eu era muito espoleta. Eu dava estrelinha antes mesmo de saber o que era uma estrelinha. Então, o ginásio, pra mim, era tipo um parque de diversão, assim. Foi incrível. E você, Flavinha? Pra mim, a mesma coisa. Eu não sabia direito o que era ginástica. E a minha prima era professora de educação física e aí ela falou, olha, tem um teste que dá pra você fazer lá e ver se você gosta. E aí a minha mãe me levou, e aí eu fui no primeiro dia, eu passei no teste e me apaixonei, porque é a mesma coisa, eu tinha que pagar, pra pular no pula-pula na pracinha, ali era de graça, eu falei, o quê? Aqui que eu quero estar. E aí quando eu entrei no esporte, eu me apaixonei também, e aí eu conheci a Jade. Via pela televisão, comecei a pesquisar mais sobre ginástica e foi a mesma coisa. Aí as pessoas me achavam muito parecida com a Jade também, porque eu era baixinha e muito forte. E aí eu cismei que eu queria mudar o meu nome para Jade Barbosa, que se não fosse Jade Barbosa eu não ia ser boa na ginástica. E eu falei, eu quero que mude meu nome, quero que mude meu nome. Aí eu conheci a Jade também, virei mais fã ainda. E foi isso, eu entrei, já gostei da ginástica, já fui praticando e deu isso daqui, Meu começo da ginástica foi assim, vendo aquela romena Nádia Comaneci. que era uma coisa assim assustadora, Em termos que ela fazia, o que ela começou, eu falei, nossa, mãe do céu. Aí dali em diante eu comecei a apreciar mais a ginástica, Porque chama muito atenção, Sim, é um esporte muito bonito, muito artístico, Exatamente. E quando deu algum momento assim que você viu, não, é isso agora que eu quero. E aonde que foi? Quando eu tinha por volta dos meus 9, 10 anos, eu tive que tomar uma decisão que para minha carreira foi muito importante. A gente teve a oportunidade de ir com os nossos treinadores para treinar em Curitiba. E só que imagina, para uma mãe deixar a filha ir sozinha para uma outra cidade. Aonde que é? Eu tava em Guarulhos ainda. Guarulhos. Uhum. E aí eu conversei com a minha mãe, eu falei que eu gostaria muito de ir. Aí ela sentou comigo e perguntou, filha, você tem certeza que é isso que você quer? Aí eu falei, mãe, eu tenho. Eu quero fazer ginástica, eu gosto disso e eu acho que vai ser uma oportunidade muito legal para mim.
E ela, ao invés de cortar as minhas asas, foi a pessoa que mais me deu impulso, né? pra eu voar, assim. Foi muito legal, porque eu acho que a construção de relação de mãe e filha que eu tive ali com ela naquele momento fortaleceu ainda mais, sabe? Ela foi com você? Não, eu fui Não, sozinha. foi sozinha? Com algumas outras meninas 9 que também anos? estavam lá. Aham. Meu Deus do céu. Um bebê, gente. Mas essa confiança, assim, foi muito legal. Acho que amadureceu ainda mais a relação que a gente tem até hoje. Eu conto tudo sempre pra ela. Então, isso foi muito bom, sabe? Consegui chegar, maravilhosa. evoluir. Encontrei Incrível. com ela lá na arquibancada. Você no dia viu, da- né? Perfeita, a melhor do mundo. E você, Flavinha? A mesma coisa, a gente sai de casa muito cedo, né? Eu saí um pouco mais velha. Tem, né? Sempre a mesma coisa, né? É que Quase pela eu mesma saí... coisa, a gente dá todo o suporte, mas eu preciso, é família. Porque a gente treina junto, a gente passa o dia junto, a gente passa mais tempo junto do que com a nossa própria família. A gente morou junto. Então eu também, eu saí um pouco mais velha que a Rebe, eu saí com 12 anos. Mas ao contrário da minha mãe não queria deixar eu ir. Aí eu falei pra ela que eu ia, se ela que arcasse com as consequências, mas eu ia. E aí no final deu tudo certo também, eu fui morar em outra cidade, mas eu fui morar em 3 Rios. E aí depois a Rebe também foi O também Flamengo morar lá teve uma um época. período lá que... Isso, mas eu ainda não era atleta do Flamengo nessa época. Mas eu lembro que eu tenho um amigo que jogou com a gente do Flamengo de Três Rios, e ele era o secretário de esportes, Zé Roberto. E foi nesse período que eu acho que você chegou aí pra lá, não foi? Sim. Não. Em A Flávia já 2012. morava lá, acho que por aí. Foi todo o grupo do Flamengo, Do porque Flamengo. o ginásio tinha acontecido um acidente, né? Isso. E daí eles conseguiram que a gente fosse lá pra Três Rios pra não perder a seleção, porque muitas meninas que eram do Flamengo faziam parte da seleção também. E a gente conseguiu aquele espaço pra poder treinar, pra gente foi bem importante. Uma vez ele fez uma coluna muito bonita em relação a isso. Sim. E aí voaram. E aí a gente ficou morando lá um tempão. Aí deu tudo certo. A gente ficou lá em 3 Rios uns 4 anos. Tudo isso. Eu acho que foi, porque foi de 2012 a 2015. 3 anos, vai. Acho que foram uns 3 anos. Que eu lembro que a E, Júlia completou 15 digamos, lá. E ela agora vocês passaram por muitos professores, igual a gente que passa por muitos técnicos. Eu não. A Rebe não. Eu Você passei não. por vários. É, A Rebeca não, mas eu passei por Sempre vários. treinei com o Chico. é. Você lembra do Chico, né? Ele falou pra gente mandar um beijo pra você. É, que ele é muito seu fã. E aí ontem ele falou no ginásio assim, não, porque eu sentei na mesa do lado do Chico. Isso não é pra qualquer um, tá? Eu tirei foto e mandei pro meu pai, Chico, pelo amor de Deus, para. Chico, figuraça, né? E aí você passou por muitos, mas teve um assim que, esse foi o cara que me deu as melhores informações, também Esse. foi. Assim, todos os treinadores foram muito importantes. Cada um de uma forma. Mas quem eu tô há mais tempo e quem eu me encontrei no treino, com a forma que eu treino, que eu consigo debater tudo que eu tô sentindo, foi o Chico. Eu treino com o Chico tem 10 anos, vai fazer 10 anos esse ano. E, tipo, na minha primeira Olimpíada eu tinha um outro treinador. E aí, conforme eu fui também mudando muito de clube, que eu ia melhorando, eu ia mudando de clube, eu fui mudando de treinador também por conta disso. Mas todos os treinadores foram muito importantes na minha carreira. Agora, me diz uma coisa, na infância de vocês, né? Tudo é aquela coisa, vocês estão se divertindo e tal. Vai chegando um momento, muito cedo, que vocês já são obrigadas a estar quase que num regime profissional mesmo, né? Com uma idade que muitos no futebol estão até começando. Tipo, você algumas vezes tiveram que deixar de lado alguma coisa para, não, agora é só ginástica, não dá para fazer mais isso e tal, perder algumas coisas, né, de diversão e tal, para se manter ali como atleta? O primeiro foi a escola, né? A gente teve que estudar dentro do ginásio. Então também a gente perdeu esse contato com as outras pessoas. Mas como a gente estava muito por um propósito que era a Olimpíada do Rio, que a gente da ginástica, a gente pode ir para a Olimpíada com 16 anos. Então a gente vai muito nova. Então a gente já estava ali, ficava o dia todo. A gente entrava no ginásio às 7 da manhã e saía às 8 horas da noite. Porque a gente treinava de manhã, estudava à tarde e treinava à noite. Então era o dia todo para isso. Basicamente É isso que a nossa mesmo. vida é igual.
Mas acho que a gente sempre tem que abrir mão de uma coisa quando você tem algo que é muito importante pra você. No nosso caso, foi ter que ficar distante da família. Depois, aí você faz as suas amigas ali, aí perde um aniversário, que é uma coisa legal que você pode fazer. Ou deixa de fazer uma viagem maneira também, porque você tem que treinar. Então, você tem as suas responsabilidades. Eu acho que o esporte ensina isso pra gente desde cedo, né? Então, por mais que pareça, meu Deus do céu, para muitas pessoas que não são voltadas para o esporte do alto rendimento, nossa, minha vida vai acabar se não for no aniversário da minha amiga. Pra gente, não. Porque eu acho que o nosso objetivo final era muito maior que isso. É muito legal você estar numa festa, mas foi muito maneiro estar numa Olimpíada, sabe? Então, eu acho que é isso. Quando você coloca na balança e consegue medir as suas prioridades, não fica tão difícil assim. Aí vai Com levando. 14 anos você estava fazendo o quê? A gente estava lá em 3 dias treinando para competir. Competição? Qual competição, assim, top? No ano tinha Mundial. Já a Olimpíada, já... Então, em 2014, acho que era a Olimpíada da Juventude. Lembra que a gente estava disputando? A gente estava treinando para a Olimpíada da Juventude. E aí, com 14 anos, então a gente estava ali direto. A gente viajou esse ano todo, eu e a Rede. Aí só para você ver a diferença do futebol. Com 14 anos, eu estava chegando aqui no Flamengo para fazer testes para ver se eu poderia ser aprovado ou não. Mas então, o bom é que quando as pessoas gostam da gente, conhecem a gente, elas já sabem que a nossa vida é assim. Então, tipo, não é porque a gente não foi no aniversário de uma amiga que a gente não gosta dela ou a gente deixou de fazer alguma coisa que as pessoas vão excluir a gente. Não, pelo contrário. A gente fala, não, tá certo, vai treinar que na competição eu vou estar lá torcendo por você. Mas o que acontece é que vocês, muito nova, vocês entram num ritmo de competição, uma pressão muito grande, né? Resultados, e principalmente quando defende a seleção brasileira, né? E isso, no futebol, a gente não sofre isso numa idade de vocês, né? Então, precisa existir também uma preparação psicológica, uma preparação mental. E vocês tiveram isso, pessoas, quem foram mais importantes, para dar essa condição para vocês? Sim, a gente tem uma equipe multidisciplinar muito grande por trás, né? É que o nosso esporte, apesar de ser individual, a gente é literalmente uma equipe, a gente treina junto, a gente faz tudo junto. E tem essa equipe muito grande por trás. Vai chegar na Olimpíada, tem a equipe, né? Tem a equipe, sim. É o que a gente fala, são só 5 que competem, mas são 20 meninas que treinam juntos, tem físio, médico, preparador físico, psicólogo, psiquiatra, treinador, tem diversas pessoas por trás. Então é uma equipe muito grande. Por isso que eu falo, como é um esporte que você começa muito cedo, você tem que criar uma maturidade muito cedo também, pelo menos no meu caso. Eu comecei a fazer meu acompanhamento psicológico com 13 anos. Então, eu acho que isso me ajudou muito a me conhecer em todas as fases da minha vida, né? Saindo da infância, entrando ali na adolescência, que muda muita coisa, os hormônios, o pensamento, a cabeça, tudo muda. E depois também entrando na minha fase adulta. Eu acho que pra gente é muito importante ter, eu como minha psicóloga tem a Aline, você tendo a sua psicóloga também, e poder passar para essas meninas mais novas e meninos também que acompanham a gente, a importância de ter esse cuidado mental, né? Na sua construção, não só como atleta, mas como ser humano também, porque eu acho que facilita muitas coisas quando você se conhece um pouco mais, a lidar com o outro também, a fazer com que o outro te compreenda melhor quando você se conhece. Então, quando a gente chega no ambiente, seja para treinar ou para competir, acho que hoje em dia já não é um peso tão grande porque a gente consegue lidar com isso. Mas quando você é mais novo, que você está construindo tudo isso, a pressão é imensa, porque você quer ser brilhante, você quer ser perfeito. E você não entende que essas coisas às vezes não vão acontecer. Ou como você acha que você errou, sei lá, deu um chute, errou o gol, sabe? Aí vem todo mundo querer falar com você e você tá com raiva de você porque você não conseguiu. Mas são coisas que fazem parte da vida. Acho que isso te constrói também. Ajuda e a gente leva muito, né? dessa forma. Uhum. Eu fui um cara privilegiado e dei muita sorte, porque eu... Muito talentoso, né? Não, é que eu tinha psicólogo em casa, a minha irmã. Ai, que ótimo, isso é ótimo. De psicologia, então quando a coisa estava difícil, eu pegava o telefone, aí, mana, tá assim, Muito bom, A isso é muito bom. Tinha praticamente todos os dias, né? Porque a gente tinha esse acompanhamento desde nova. E querendo ou não, a gente é um pouco diferente do futebol, a gente treina mais do que compete. E o nosso... Qual o tempo de treinamento?
Umas 7 horas 7 por horas dia. por dia. É, de Direto segunda a ou sábado. para de manhã, 4 de de tarde? manhã, 4 de manhã e 3 da tarde. Ah, Só que Mas- mais nova, a gente treinava mais ainda. A gente numa treinava mais semana, 8. todos os dias? Todos Todos os os dias, de dias. segunda a sábado. Aí até a competição. Até a competição. Ah, não, futebol, moleza. É umas 2 horinhas por dia. Então, essa é a diferença. E a gente, nosso esporte Vocês é só de não perfeição. apanham, né? Vocês Mas só a não gente apanham, cai né? Como a daqueles gente colchões. apanha. Mas a gente cai lá de cima, ó, de uma altura mas de aí 2 é metros. você sozinha lá e tal. De 2 metros. Pior é quando o nego vem te dar Ah, uma eu também acho. voadora por trás, né? Você não tá nem esperando. Mas eu acho que o sacrifício é o mesmo, né? Invertendo as situações, né? Sim, são esportes completamente São completamente diferentes. diferentes, mas muito bonitos. É um esporte muito Sim. bonito. Que Eu a fico gente... impressionada. 90 minutos correndo para um lado e para o outro, eu não consigo. Tem gente que não corre isso tudo, não. Eu corro. Que vai é a bola só. Que legal, que bacana. Agora, eu queria que cada uma falasse da primeira competição oficial. Como é que foi essa preparação e tal? Sei que vocês já estavam totalmente preparadas pelo dia a dia e tal, mas não, agora eu vou competir mesmo, eu vou defender. Vamos falar da seleção brasileira, tá? Não vou falar nem de clubes e tal, vou falar da seleção brasileira. Foi convocado primeira vez aí e tal, e chegou lá, era mundial, era Olimpíada, era Pan-Americana, alguma coisa. Era o sul-americano. Sul-americana. O meu, eu não me lembro. Foi Sula? O meu foi o Sula, mas quando eu entrei no Sula, a Rebeca já era da seleção. Porque eu entrei um pouco mais tarde na ginástica. E aí eu já vi ela competindo, porque antigamente na ginástica tinha a competição A e a competição B. Aí no ano anterior eu competia no B, que eu entrei tarde, eu não tava... Aí eu falava, nossa gente, olha essa menina, como é que ela é boa. E aí no ano seguinte eu entrei na seleção e eu tava do lado delas, eu falava assim, ai, agora eu vou ficar boa também, agora eu sou boa também. E aí foi a primeira vez que eu competi com elas também, eu já assistia elas, né, quando a gente ia competir. E aí você já tinha ido para a seleção, para um sul-americano, eu acho que aí você explicava como é que era mais ou menos pra gente lá. E pra mim era tudo novo, né? Porque eu só tinha competido pelo projeto social, que eu fazia parte. E aí quando eu entrei na seleção, eu ganhei um colã, eu falei, ai, agora eu tô chique. Eu acho que a minha também deve ter sido Sula, assim. Acho que é porque Mas a gente é onde? novinha. Aqui no Brasil ou... Não, era... Acho ou que foi na Bolívia ou na Colômbia, Colômbia. que a gente competia bastante Não foi pra na lá. Paz, não, né? Provavelmente. Lá na Paz? Lá na Que a gente altitude já também? Faz tanto... acredito A que gente sim. já competiu na altitude. Sofria. É sofrido. É duro. Nossa. Dá vontade de fazer achar que série vai de solo, desmaiar. 1 Pega, minuto e corre o meio oxigênio. sorrindo, dando mortal, ficando de ponta cabeça e terminava assim. É um absurdo, Passando né? mal, fica tudo embaçado, a visão, você não sabe quantas piruetas você fez, porque a gente conta, né, pelo ar, pelo chão, está tudo embaçado, você fala, meu Deus, só me bota no chão. Em pé, por favor. Em pé de não de lado. preferência. Mas vocês chegavam antes para tentar uma adaptação ou Não. perto da competição? A Perto? gente chegava uns 3 dias, 3 né, mais dias. ou menos, Nossa, É porque às vezes o ginásio não estava pronto antes, né? Então, eles davam esses 3 dias pra gente se acostumar um pouco com o clima, mas a competição já era logo no final de semana. Então, a gente chegava ali numa quarta e sábado já estava competindo. Às vezes, sexta já estava competindo. que maravilha. A gente não, às vezes criaram uma situação de que a gente ia 20 dias antes. Aí fazia adaptação muitas vezes. Teve uma vez que foi uma eliminatória de Copa do Mundo, a gente foi para Bogotá, que era 2.600, ficamos uma semana. Aí depois fomos para Quito, que era 2.900, para depois, na última semana, ir para La Paz. Era O nosso era 3.600. mundial ou Mundial, Olimpíada. Porque aí a normalmente gente fica os umas países 2 são semanas. sempre longe. Ninguém vai fazer Olimpíada em La Paz, não. Não, É. mas eu digo de adaptação. A gente faz a aclimatação para acostumar com o clima de lá, com o horário, que muda bastante também. Mas eu acho que é muito complicado essa questão mesmo da Vai ficar altitude. Quando que chegou o Flamengo na vida de vocês? Pra mim foi em 2011. Eu saí lá de Curitiba, vim com os meus treinadores, com o Chico e com a Kelly na época. E aí o Flamengo recebeu a gente. Você estava onde lá em São Paulo?
Eu treinava em Guarulhos, Bonifácio Cardoso, também do projeto social. Aí depois eu saí com 10 anos. Eu fui pra Curitiba, fiquei 1 ano em Curitiba, depois a gente veio pro Rio. Era qual um time tem profissional também ou não? Tem. Qual é o nome do time? Já esqueci. Sejim. Eu já esqueci, o Sejim, lá em Curitiba. Eu entrei no Flamengo em 2016, no ano da Olimpíada. Eu era de um projeto social, a Qualivida, que é da Georgette. Sim. E depois eu fui para a Bodytech, que era um projeto que tinha lá também, ginástica. Aí quando eu fui morar em Três Rios, eu voltei para a Qualivida, que era um outro projeto que tinha lá também. E aí, conforme eu fui melhorando, fui crescendo na ginástica, em 2016, no ano da Olimpíada, eu entrei no Flamengo. E aí, como é que é? Cabeça funciona? Bom, agora eu tô num gigante no Flamengo e tal, em termos de pressão, como é que foi isso aqui? Primeira competição, botar aquela camisa, o manto. Pra mim foi um peso bom, porque o meu pai é flamenguista doente. Doente não, saudável. Doente saudável, E aí, quando eu entrei no Flamengo, ele fez a festa, que aí ele realizou o sonho dele, da filha dele estar sendo atleta do Flamengo. E pra mim também, porque eu já treinava com as meninas, e eu já queria entrar no Flamengo também, porque a gente já treinava todo dia junto. E aí eu vi que era um clube muito bom, e eu falei, cara, é isso que eu quero pra mim, eu quero representar um clube gigante, que tem um peso gigante, um peso bom, e com a maior torcida do mundo, que é essa energia que falta mesmo, sabe? E para mostrar a ginástica mais ainda, não só pro Flamengo, mas pro mundo também. Pra mim, basicamente, a mesma coisa, assim, na questão de saber o tamanho que o clube tem, né? Quando eu cheguei, eu era nova, então acho que eu não tinha muito essa noção. Acho que quando os meses foram passando, eu fui entendendo isso, principalmente em competições. Porque não importa o lugar que você tá do Brasil, vai ter uma torcida do Flamengo lá do mundo, com a bandeira lá e gritando e torcendo por você. Então, foi muito legal poder ter esse entendimento, saber que eu também fazia parte dessa grandiosidade, né, que é o clube, e poder representar eles, assim, mundo afora também foi maneiro demais. Bem que a gente poderia dar uma sugestão de fazer uma competição no Maracanã. Eu concordo, porque a gente ficou conhecida pelas meninas da ginástica da seleção, mas quando a gente estourou essa bolha pro mundo, a gente era as meninas do Flamengo. Todo mundo esqueceu que a gente era da seleção. Tipo, a Rebeca do Flamengo ganhou medalha na Olimpíada pelo Flamengo. Tipo, ninguém lembra mais que é a seleção. É muito legal. É legal porque, às vezes, uma experiência como essa, eu tive a oportunidade de ver o vôlei, né? Aquele timaço que o Brasil começou a montar. Não chegou a ser campeão olímpico, mas foi praticamente quem deu toda aquela força para o vôlei, né, crescer daquela maneira. Ele jogou contra a Rússia no Maracanã. Então, casa cheia, lotada, tudo, uma chuva danada, mas o jogo foi bacana. Então, uma exibição dessa, né, tem nego cantando lá, fazendo show, Papai Noel chegando. A gente ia amar, a gente poderia fazer um amistoso. A gente ia amar. Criar uma competição, né? Ou falar com o Mbappé, prepara aí um dia, fazer nossas campeãs, fazer uma competição lá pra galera, botar a galera toda no Maracanã, lotar aquele estádio maravilhoso, né? E essa questão aqui de Flamengo, quando vocês vão assim para viajar e tal, tem essa algazarra que o pessoal, quando vocês chegam na cidade e tal, tem fofoca toda, foto, autógrafo e tal. Tem tudo isso. Principalmente quando a gente compete muito no Nordeste, né? Quando a gente vai competir campeonato brasileiro. E aí sempre tem a torcida organizada do Flamengo, que eles levam, batem tambor, fazem tudo lá na arquibancada, levam um bandeirão com a bandeira com a nossa cara. E a gente fica assim, gente, o que tá acontecendo? E aí agora, depois da Olimpíada, aumentou mais ainda. Então, antigamente a gente ia competir, tinha 1.500 pessoas, 500... A gente foi competir agora, no ano passado, no Nordeste, tinham 13 mil pessoas na arquibancada. E a gente ficou assim, gente, o que tá acontecendo? E torcida do Flamengo, pessoal com a blusa do Flamengo. Tem gente que sai até do Rio pra ir pra lá pra assistir. Eu fiquei, gente, como é que pode isso? Pode, é o Flamengo, né? É o Flamengo, E vocês são campeões, né? Não, também, mas também, porque é novo pra gente isso também. Mas é isso, vocês têm que acostumar com isso. Agora eu já acostumei. Então. A Rebeca, como sentiu isso? Quando você, né,
boa. Agora eu tô defendendo o Flamengo e... Ah, é uma energia muito boa, né? Acho que é uma vibração que passa pra gente, que é algo que não sei, você fala assim, ai, não acordei bem, mas a galera chega lá mandando aquela energia braba pra você fala, não, agora vai. Agora eu tô bem. Eu vou entregar tudo. É isso muito mesmo. bom. Tal. Mas e o bom que não tem vaia, né? Não tem nada e tal. Muito difícil. Assim, no Brasil, pelo menos, é muito difícil. E a gente sempre fala também nas nossas redes sociais que a gente não gosta muito desse estímulo, né? Porque, tipo, não é porque vocês estão torcendo por mim que vai ficar vaiando o outro pra atrapalhar. A gente não concorda. Porque ali é um espetáculo, né? Sim, e o nosso esporte também requer muita concentração. Se qualquer coisa pode ocasionar uma lesão, a gente pode escorregar o pé, cair de cabeça. Então, qualquer barulho extra, até flash de câmera fotográfica, cega a gente não consegue enxergar. Então, é uma competição mais tranquila de assistir. Obviamente, tem barulho, as pessoas gritam, isso não atrapalha a gente. Mas tem algumas outras coisas que sim podem atrapalhar. E por falar em atrapalhar, eu acho que a Rebeca teve mais dificuldades do que você em termos de contusões, né? Sofreu algumas contusões. A Flá foi depois, né? Eu tive ali numa fase da minha vida e ela teve numa outra fase da vida. Você teve situações eu sei bem o que é isso, questão de ligamento cruzado anterior. Você teve 3 cirurgias. 3, no mesmo joelho ainda. No mesmo joelho, né? Eu mexi 5 vezes. É melhor que seja no mesmo. Não vou reclamar, não. Não vou reclamar. Eu mexi 5 vezes no joelho direito, 1 vez no esquerdo e 1 em cada pé, assim. Foram momentos muito importantes da minha carreira, né? A primeira vez eu estava me preparando para ir para o Mundial, para uma Olimpíada, que seria logo o ano seguinte. Depois eu já estava no país onde ia ser Mas chegou a disputar mundial. essa Olimpíada ou não? Consegui. Conseguiu disputar. Eu voltei antes, mas eu consegui fazer. Não me arrependo de ter voltado. Furei todos os protocolos, mas eu estava lá, sabe? Então não me arrependo. Depois tive também em 2017, eu já estava lá no país, né, onde eu ia competir, que seria o meu primeiro mundial. Aí lesionei também. Logo no ano seguinte, eu me recuperei e fui pro mundial junto com as meninas de 2018. Em 2019, machuquei de novo. Aí eu falei, não é possível. Tá de sacanagem, né? Tá de palhaçada. Mas voltei, deu tudo certo. Todos os meus resultados, grandes resultados, assim, pela ginástica, vieram depois de todas as minhas cirurgias. Eu acho que isso serviu muito de exemplo, não só pra gente que é atleta, mas acho que até pros profissionais mesmo, os médicos, os fisioterapeutas, todo o tratamento que eles precisaram fazer e viram que era possível, sabe? Hoje, tiveram algumas meninas que passaram por isso também, numa competição, acabaram tendo alguma contusão. E elas me mandavam mensagem falando, ai, fala como é que foi pra você, o que você fez pra voltar, porque pela sua história eu sei que é possível, não sei o que. Então é muito legal poder ver que hoje a gente não é só uma referência pelo que a gente faz dentro da ginástica, mas pela força que a gente tem de retornar mesmo, de acreditar que é possível. Essas cirurgias que você fez, por exemplo, foram recuperações uma diferente da outra? Ou em termos de tempo de recuperação, uma foi 3 meses, outra já conhecia, foi no 2, o outro foi um só, o outro foram 4. Não, só a primeira, que foi de 2015, que eu voltei um pouco antes, sei lá, eu acho que eu voltaria a fazer impacto de novo com 8 meses, só que com 8 meses eu já meio que estava preparada para voltar a fazer tudo. 2017 eu só voltei a bater com 8 meses mesmo, então foi bem mais progressivo, assim, bem mais devagar. Em 2019 a gente teve mais cautela ainda, só que em 2019 veio a pandemia também. Então a gente estava tentando conquistar a vaga olímpica, porque pela equipe a gente não tinha conseguido, então a Flá já estava classificada. Eu sabia que eu tinha essa chance, mas estava voltando do joelho, então teve que ter um cuidado a mais. Aí eu falo que, pensando no pessoal, né, com relação à minha família, foi muito difícil, porque eu fiquei aqui no Rio, minha família toda em São Paulo, passando por aquela fase da pandemia, não tinha certeza se eles estavam realmente bem. Segurança, né? Exatamente, porque a minha mãe é assim, ela não fala que tá com problema porque ela não quer me preocupar. Então se eu perguntar pra ela, eu falo assim, mãe, a senhora tá bem? Ela vai falar, eu tô bem, só que às vezes eu não sei se ela tá falando a verdade ou tá mentindo. Então ela falava, eu tinha que ligar, fazer chamada de vídeo pra ter certeza e tudo mais. E a gente acabou tendo mais um ano, né? Porque os jogos foi em 2021, em Tóquio. Aí eu falei, gente, mais um ano aí pra me recuperar, pra me preparar. Então, pra mim, no meu profissional foi excelente, mas esse ano foi o que me deixou ainda melhor, ainda mais segura mesmo pra chegar na competição e fazer o que eu precisava, assim. Então, eu sou grata às minhas lesões, eu aprendi muito com elas.
tanto sobre mim mesmo quanto as minhas prioridades dentro do esporte, o que eu gostaria mais pra frente. Mas é isso, hoje tem uma boa história pra contar de incentivo, de força e de fé, né? Acho que é isso. Quando eu tive a minha cirurgia, que foi, eu voltei a jogar com 9 meses, mas não tinha tecnologia que tinha hoje e tal, era diferente, de recuperação, tudo era diferente. Fisioterapeuta, fisiologista, não tinha nada disso. E era na raça mesmo. Então eu ficava aqui na Gávea 8 horas para recuperar um certo período, Sim. 4 de manhã e 4 à tarde. E lógico que eu voltei com 9 meses, né, como se fosse num parto mesmo, e depois, mas eu só senti confiança depois de 1 ano e 2 meses. Aí que eu estava seguro que eu podia fazer tudo que é movimento e tal. Operei 6 vezes esse joelhinho aqui. Oi? Mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? E você é mais tranquilo, também foi braba também. Mas é que o meu não foi joelho, o meu foi tornozelo. Eu operei 2 vezes o mesmo tornozelo, aí o joelho direito uma vez e o ombro direito. É que o meu do tornozelo eu operei a primeira vez na Olimpíada de Tóquio, que eu machuquei no meio da Olimpíada. E aí eu machuquei no solo. E aí eu saí no meio da Olimpíada, não consegui mais terminar a minha competição. Aí eu operei. Aí no ano seguinte eu voltei e aí eu machuquei de novo o mesmo tornozelo. Só que aí eu machuquei o tornozelo inteiro, porque eu rompi praticamente todos os ligamentos e o tendão. Tudo ao mesmo tempo. E aí, como a gente estava no Mundial e tinha que classificar para a Olimpíada, a gente estava naquela... Eu ainda tentei competir, aí eu consegui competir só um aparelho. E aí a gente voltou pro Brasil. E aí quando eu fui operar, o tendão não chegava mais no outro. Aí eu tive que abrir o joelho pra botar no tornozelo. Então eu operei o joelho só pra botar... Consertar o pé. Isso. E aí... Consertou, né? Consertei. Mas aí eu fiz como se fosse uma cirurgia de cruzado, porque eu tive que tirar o tendão do joelho pra botar no pé. Ou seja, eu operei o cruzado sem precisar operar. Sem precisar operar, né? Sem ter o problema do cruzado. Isso. E aí... Aí essa minha lesão eu demorei um pouco mais tempo para voltar, eu demorei quase 1 ano para voltar, para treinar, porque eu achei que eu não fosse mais conseguir voltar, porque essa lesão não tem no esporte. Então, eles tiveram que fazer um estudo para que eu pudesse voltar a andar. E, nossa, eu lembro que eu fiquei 2 meses, lembra, de gesso? Eu não aguentava mais ficar de gesso. E todo mundo treinando, eu falava, gente, não é possível que eu não vou poder voltar a andar nunca mais. E aí foi progressivo e tal, mas aí deu certo. Com os médicos e os fisioterapeutas estudando muito, com a tecnologia que a gente tem hoje, com os aparelhos, a gente conseguiu voltar. E o ombro foi... Eu quebrei o ombro, mas aí consertou já. E aí é o seguinte, vocês que ficam aí com esse mimimi, com dorzinha aqui, dorzinha ali, então já sabe, 2 exemplos aqui maravilhosos, né, de pessoas que queriam, tinham objetivo, tinham lá determinação, disciplina e conseguiram. Então, né, leve isso com você. Qualquer atividade, não é só no esporte não, em qualquer atividade a disciplina e o objetivo, eles são importantes. E aqui no Resenha do Galinho, a gente sempre, desde o início, quis a participação do nosso torcedor, né? Daquela nação maravilhosa. Eu sempre digo que o maior patrimônio que o Flamengo tem é a torcida. E o Flamengo me deu essa oportunidade de estar aqui, sempre convidando um sócio-torcedor, aquelas pessoas que vivem lá o mundo da torcida, da paixão pelo Flamengo. Hoje nós temos a Bárbara Nigri, né? Está aqui com essas 2 lindas meninas que nos dão orgulho na ginástica. E o microfone agora é seu para falar com ela. Boa, obrigada. É um prazer enorme estar aqui, estou assistindo, extremamente emocionada, nervosa também, estou tremendo. Tá na presença de 3 ícones. E eu tenho umas perguntas, então, para as meninas. Vou começar pela Rebeca, nossa maior medalhista do Brasil, medalhista olímpica. E, Rebeca, eu queria saber, ano passado você tirou uma pausa, né, um período sabático, então eu queria ouvir um pouquinho como que foi isso e o que você leva de aprendizado desse ano agora para 2026, no retorno para as competições. Bom, para mim foi muito importante porque a gente estava vindo de uma carga de anos, né? Fazia muito tempo que eu não tinha
um momento só pra mim. E depois de ter vivido um ano tão legal, que foi 2024, eu falei, cara, eu acho que agora seria o momento ideal pra eu fazer isso. Então, quando eu tirei esse ano sabático, foi pra eu curtir mais a minha família, curtir mais o meu tempo livre com os meus cachorros, com os meus amigos, fazer viagens que eu não posso fazer, porque a gente sabe que, como a gente estava falando aqui na conversa, você abre mão de muitas coisas, porque você tem o comprometimento ali dentro do ginásio, tem as suas coisas que você precisa cumprir. Então foi mais pra eu descansar mesmo, sabe? Fazer coisas muito tranquilas, ir pro meio do nada, ficar lá no meio do mato, meus cachorros juntos, assim, foi muito gostoso. E eu acho que o que eu trago pra esse ano é essa leveza de um ano incrível que eu tive e que é o que eu quero manter. Por mais que eu saiba que agora eu tô voltando pra minha rotina e tudo mais, eu preciso ter os meus momentos de sossego, os meus momentos de paz. Isso sempre foi muito importante pra mim, mas depois de ter realmente vivido isso, é algo que eu quero ter. Então, se eu tenho um descanso no final de semana, eu vou fazer uma viagem minha ali, tranquila com os meus cachorros e vou ficar de boa, sabe? Então, poder recarregar e voltar ainda melhor pra dentro do ginásio para poder entregar o melhor pra minha equipe, né? Para as meninas que estão ali junto comigo, a equipe multidisciplinar. Porque, querendo ou não, tá todo mundo abrindo mão de alguma coisa todos os dias pra estar ali. Então, é isso. Eu acho que levar essa leveza que eu vi que realmente é possível de ter. Boa, legal, obrigada. E, Flavinha, a minha pergunta para você quando entrou na seleção era uma das mais novinhas, né? A mais novinha. E aí, hoje em dia você é uma das referências. E eu queria saber como que foi essa mudança e hoje o que que você passa para as meninas, né, já sendo uma das referências para as mais novas da equipe, que você recebia de conselho lá atrás. Então, quando a gente entrou na seleção, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos, mais ou menos. E as meninas mais velhas, a Jade principalmente, que era aquela pessoa que estava ali com a gente sempre, eu sempre fui uma menina muito distraída, e a Jade sempre puxava a minha orelha por tudo. Eu esquecia colã, eu esquecia staff, eu esquecia a música, eu esquecia a coreografia no meio da competição. E as meninas tinham que ficar me lembrando sempre. Então, conforme eu fui aprendendo com tudo isso, eu falei, é isso que eu quero passar para as meninas mais novas também, que não tem problema elas chegarem, elas errarem, ninguém vai julgar elas por isso. A gente está aqui para ajudar. Então, com toda essa ajuda que eu tive assim que eu entrei, é isso que eu quero passar para elas. E para elas darem muito valor, porque tudo que a gente conquistou até aqui, a gente trabalhou muito. Então, todos os frutos que a gente está colhendo, que a gente conquistou e que as meninas lá atrás conquistaram pra gente, tanto a Daiane quanto a Jade, a Daniele, que elas estão colhendo isso agora também, que elas continuem dando valor a isso e queiram mais ainda. A gente tem muito prazer de competir, de representar o nosso clube, de representar a seleção, e a gente quer ensinar isso para elas também, para que elas não percam isso durante o caminho. Boa, legal. Obrigada. Nada. Bárbara, eu vou perguntar para você agora, como é que o Flamengo chegou na tua vida? O Flamengo chegou na minha vida, acho que antes de eu chegar aqui, né? Porque meu pai tá, inclusive, aqui me acompanhando. Tá aí com aquele camisão do Flamengo, né? Parece ser Roberto, hein? Parece. Do vôlei. Pensei que era ele quando eu vi ali, quando cheguei. Ele é torcedor ferrenho, assim, então eu sou rubro-negra desde que eu nasci, acompanho desde sempre, muito orgulho, assim, de todas as conquistas do time, e acho que é isso, tenho tatuado aqui, sou realmente muito fã e acompanho desde muito pequenininha. Qual é a tua modalidade preferida? O futebol, né? Gosto muito de esporte, assim, no geral, como um todo, eu acompanho esporte, assim, todos, assim. Mas o futebol é o que eu mais gosto. É a paixão do brasileiro. É a paixão, né? não tem como negar. Tem ali desde sempre a gente tá sendo influenciada pelo futebol, então... Que bom, muito obrigado por você ter vindo aqui, tá? Obrigada ao seu pai, botar mais uma na tribo, né? E... a gente, né, sempre, você que é sócio torcedor, fique atento que um dia você pode estar sentado aqui também. Esse é o objetivo também do Resenha do Galinho, ter essa comunicação do torcedor com nossos atletas, seja qual modalidade. E agora, a gente vai na reta final, bate e volta, tá? Não vai ficar em cima do muro não, hein? Sabe? Eu sou indecisa. Não pode estar indecisa não. É para as duas a pergunta, né? O aparelho que é um amor e o aparelho que é um sofrimento. Vai. Você. Trave paralela. Trave é meu amor, paralela é meu sofrimento. O meu é paralela e trave. Paralela é meu amor e trave é meu sofrimento. A outra. Um ritual de sorte antes de competir. Vocês têm?
assim, entrar com o pé direito sempre e repetir. Se deu certo no dia anterior, você repete tudo exatamente igual no dia seguinte. Eu também, eu sou cheia de mania. Eu estalo o pescoço, subo e não sei o que, ordem da fila. Essa xuxinha de cabelo eu uso até o É final. a mesma xuxinha do começo. Se perdeu, Eu usei tem que por 3 achar. anos a mesma xuxinha, porque deu sorte. A gente no futebol tem isso também. Atleta Qual- é cheio de mania. Qual a chuteira que vai calçar primeiro, a roupa, pra onde é. É isso mesmo. Toda vez que eu subo na paralela, eu sempre coloco a estafa esquerda. Eu também. Isso aí faz bem. Faz. Desde que você esteja bem treinado, né? Sim. Aí é aquela superstição e tal, manias, coisa. Mas mania no dia a dia, na semana, tem que estar pronto. Mas É que essa mania diária, até no treino a gente tem a mesma mania. aí é forte. Eu tenho a mesma mania. Outra coisa, se vocês pudessem voltar a falar a versão de vocês no primeiro dia de treino, que conselho vocês dariam? Segue que vai dar certo. Vai acontecer um monte de coisa, mas segue que vai dar certo. Confia que você vai conseguir, vai dar certo. Uhum. O momento que ficou marcado aqui no Flamengo. No Flamengo? Foi quando eu conquistei a minha primeira medalha no campeonato, gente, Luiz, do brasileiro, que eu ganhei da Jade e da Dani. Ah, lembra? sim. Que eu fiquei, nem eu acreditei. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não acredito. A primeira coisa que eu queria fazer era ligar pra minha mãe pra poder contar. E eu era atleta do Flamengo já. Foi muito incrível. Pra mim, assim que eu entrei no Flamengo foi muito marcante, só que esse campeonato brasileiro no ano passado foi tão marcante pra mim que tinham tantas pessoas nas arquibancadas vestidas com a camiseta do Flamengo e as pessoas torcendo muito pela ginástica, porque eu nunca vi isso de tão perto num campeonato brasileiro. E gritando tanto que eu falei, gente, isso daqui que é o Flamengo de verdade. É isso que os jogadores devem sentir diariamente. E isso foi muito marcante pra mim. Bom, agora para a gente encerrar, queria que vocês deixassem uma mensagem para a nação rubro-negra, né? Bem ali, olho no olho mesmo, né? De como é que eles podem esperar e também para alguém que esteja aqui começando a história aqui no Flamengo. Eu queria chamar a nação rubro-negra para assistir cada vez mais a ginástica artística. A gente vai ter várias competições esse ano. Tá chegando uma geração nova também, muito promissora e muito talentosa aqui no Flamengo, que vocês fiquem acompanhando. A ginástica é um esporte muito legal, muito divertido, fazendo a propaganda, né? Muito bonito. E que vocês torçam muito pela gente e que vão ter muita ginástica, vai ter muita Rebeca, muita Flávia esse ano competindo e que vocês possam torcer e aproveitarem muito, porque a gente está muito animada. Tá chegando a Olimpíada, pode parecer que não, mas sim, tá chegando, já começa a corrida para classificação, então torçam muito. Faço das palavras da Flávia as minhas. E também agradecer muito o carinho da torcida, por vocês estarem sempre presentes quando podem das nossas competições, sendo o resultado bom ou sendo o resultado não tão esperado. Eu acho que isso pra gente também faz muita diferença, né? Porque você não é só vencedor quando você tá no pódio, mas o fato de você acordar todos os dias e tá lutando pra melhorar cada vez mais é o que importa pra gente também. E é isso, poder representar vocês, representar nós mesmas é algo que é incrível demais e que continue assim sempre. Muito obrigada e torçam muito por nós. Obrigado, Rebeca. Obrigado, Flavinha. Então, para vocês, esse foi esse papo maravilhoso dessas duas campeãs. Então, já sabe que vocês, né, tem que também, para nos motivar cada vez mais, já dar aquele like, né? Vai lá, ativa o sininho para ter a possibilidade de ver todos os programas, todas as resenhas, fazer os comentários, avisar lá para os rubro-negros o que está acontecendo aqui na Flamengo TV, porque só tem campeão por aqui. E a gente tem tido a felicidade e a honra de recebê-los e com muita alegria, com muito prazer. E essa sempre foi a intenção do Resenha do Galinho, ok? Grande abraço, até a próxima e fique com a gente aqui no Resenha do Galinho. Saudações rubro-negras.